como eu vi que esse texto ele é muito rico, eu decidi então dividi-lo em pelo menos 12 partes, que são os termos que o apóstolo Paulo vai usar para mostrar à igreja como a igreja deve se relacionar, como os irmãos devem se relacionar entre si. Então a palavra de Deus ela é fantástica, ela é muito rica. E apenas um versículo, irmãos, um versículo, o versículo de número 9, eu gastei cerca de 3 horas para prepará-lo. Eu disse, não tem como eu pregar para a igreja mais do que um versículo por domingo. Às vezes pode ser que a gente consiga, dentro de um mesmo assunto, inserir aí 2, 3 versículos, mas eu não quero que os irmãos saiam daqui depois de tanto tempo com informações superficiais. Eu quero que os irmãos se alimentem da palavra de Deus. É o nosso objetivo nesse momento. Tá certo? Então o versículo 9 diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmãos, apenas recapitulando para vocês o que o capítulo 12 nos diz. Capítulo 12, Paulo escreve o seguinte, lá no versículo 1 e 2, como deve ser o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo fala do culto racional, o nosso culto, ele precisa ser um culto com consciência, com inteligência, um culto onde nós estamos cientes do nosso papel diante de Deus. Então Paulo vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Depois Paulo vai falar sobre o nosso papel na comunidade cristã. Versículos 3 a 8, quando ele fala dos dons, quando ele nos mostra, irmãos, que ninguém é melhor do que ninguém, quando ele fala, por exemplo, que cada um tem um ministério, tem um chamado, ele fala da questão do corpo, no corpo não pode haver partidarismo, o corpo não pode haver preferencialismo, todos somos iguais, todos nós estamos debaixo da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo amor, do mesmo mistério que envolve a salvação. Então não há ninguém melhor do que ninguém no corpo de Cristo. Eu me lembro de um pastor que certa vez pregando disse isso. Ele disse o seguinte, olha, aqui na minha igreja tem juízes, tem médicos, tem advogados, tem professores, tem garis, tem trabalhadores informais, mas quando eles adentram a porta do templo, todos são iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não pode haver isso na igreja de Cristo, não é? E agora, dos versículos 9 em diante, até a conclusão do capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu vou apresentar para vocês agora como é que vocês devem se relacionar, como deve ser o relacionamento na igreja, de um irmão para outro irmão, como deve ser o nosso comportamento. Eu quero que vocês se lembrem que a igreja de Roma estava inserida numa sociedade totalmente corrompida. A igreja de Roma era uma comunidade de cristãos que estava no meio do fogo cruzado o tempo todo, sendo atacada de todos os lados, sendo atacada pelos próprios romanos, que odiavam os cristãos, sendo atacada pelos judaizantes, que odiavam os cristãos, e a sociedade romana era uma sociedade muito libertina, uma sociedade muito promíscua, uma sociedade muito imoral e amoral, totalmente desprovida de conceitos morais. E era nessa comunidade que estava inserida a igreja de Roma. Então Paulo está dizendo para os cristãos, o comportamento de vocês precisa ser diferente. Vocês como cristãos e como comunidade de Jesus, vocês precisam se relacionar de forma diferente. O povo precisa olhar para a igreja e ver na igreja aquilo que eles não veem lá fora, irmãos.
A igreja é um organismo vivo, ela exala vida, não é simplesmente uma organização, uma instituição. A igreja é um organismo vivo e as pessoas lá de fora precisam olhar para a igreja e perceber que a igreja é diferente, o povo é diferente, que nós temos um relacionamento diferente. E Paulo vai começar a listar agora como deve ser esse relacionamento. E aí nós chegamos no versículo 9. Primeiro Paulo vai dizer assim, olha, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Gente, que texto rico esse aqui. Eu quero pensar com você sobre esse versículo. Olha só uma coisa. Naqueles tempos, Paulo está falando para uma igreja, como eu acabei de dizer, inserida numa sociedade corrompida e caída. Então, naqueles tempos, havia, como há hoje também, muitos interesses escusos nos relacionamentos. As pessoas viviam se relacionando e dizendo amarem ou apreciarem umas às outras, mas havia sempre por trás um interesse, havia sempre por trás algum objetivo quando havia essa proximidade. Era um governo corrupto, era um governo que vivia sendo ameaçado o tempo inteiro. Dentro do palácio real haviam intrigas acontecendo o tempo todo, não é? O imperador Nero, ele sendo ameaçado pelos seus súditos, querendo acabar com o Senado, mas sempre havia os bajuladores, aquelas pessoas que se aproximavam com algum tipo de interesse para bajular o imperador ou para bajular uma pessoa que estava compondo o governo, ou até mesmo dentro da sociedade. Havia muito, irmãos, interesses pessoais nos relacionamentos dos romanos. Quando não havia nenhum tipo de interesse, ou quando não havia nenhum tipo de objetivo nos relacionamentos, as pessoas eram descartadas. Nós estamos falando de uma sociedade corrompida, não muito diferente de hoje, porque hoje também existe esse apadrinhamento para tudo quanto é lado, existe sempre um interesse por trás de alguém que diz gostar de outro alguém. Pode haver sinceridade? Claro que pode, mas hoje também nós vivemos dentro de uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade onde os valores morais, os valores éticos têm sido deixados em segundo plano. Era essa sociedade na qual a igreja de Roma estava inserida, não é? Júlio César, o imperador Júlio César, um dos grandes imperadores de Roma, ele foi assassinado por uma pessoa bem próxima a ele, uma pessoa próxima do seu círculo íntimo, com quem ele se relacionava, foi o seu assassino. Então não dava para confiar em ninguém naquele contexto. As pessoas, elas conviviam com medo o tempo todo de que a qualquer momento elas pudessem ser denunciadas. A igreja de Roma, vocês viram aqui no filme, quando nós passamos a história de Paulo, a igreja de Roma, ela vivia acuada e escondida. Havia um gueto dentro da cidade, onde os cristãos se reuniam, porque os cristãos eram odiados pelo Império Romano. Então o tempo todo haviam traições, pessoas denunciando os cristãos sendo presos, sendo mortos. Irmãos, na Coreia do Norte, só para vocês terem uma ideia do que significa perseguição religiosa, na Coreia do Norte existem funcionários do governo que adentram a sociedade, eles aprendem a falar como cristão, aprendem os trejeitos, a forma de vestir, a maneira de falar de um cristão, para descobrir quem é cristão e denunciar para o governo norte-coreano. E naquele tempo era da mesma maneira, as pessoas viviam com medo de serem traídas, medo de serem denunciadas. Hoje você conversava com alguém que dizia estar do seu lado, mas dali a algumas horas aquela pessoa podia se voltar contra você. Essa era a sociedade romana, e a igreja estava inserida nessa sociedade. É por isso que Paulo vai dizer, o amor seja não fingido. O amor não pode ser uma farsa. Nós precisamos nos amar verdadeiramente. Tem uma frase, veja só essa frase, que eu quero mostrar para você. Lidar com Pedro explosivo não é o problema
O problema é lidar com o Judas que não explode, mas beija. É ou não é verdade? Lidar com Pedro explosivo não é o problema. O problema é lidar com o Judas que não explode, mas beija. Ou seja, trai. Então, entenda isso. O contexto é esse. Era uma sociedade que traía muito facilmente uns aos outros. Não havia confiança, não havia um amor sincero na sociedade romana. Mas Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer assim: o amor seja não fingido. O amor dos cristãos precisa ser sincero. Como é que eu sei, irmãos, que alguém me ama sinceramente? Você já se fez essa pergunta? Como é que eu sei que alguém me ama verdadeiramente? Sinceramente, quando essa pessoa está disposta a deixar de lado as minhas imperfeições para se relacionar comigo. Nós estamos, irmãos, lidando com pessoas imperfeitas, a começar de mim. Mas quando você tem facilidade de pegar os meus defeitos e não levá-los em consideração para se relacionar comigo, você está me amando sinceramente. E eu? Será que eu tenho essa facilidade? Será que as dificuldades, os defeitos do outro me impedem de me relacionar com ele? Me impedem de amá-lo? Irmãos, eu acho que eu já disse essa frase para vocês há um tempo atrás, mas eu vou dizê-la novamente porque ela cabe perfeitamente aqui. As pessoas que menos merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. Tolerância. O entendimento de que se o outro não é perfeito, eu também não sou. Por que hoje nós estamos lidando com o movimento dos desigrejados? As pessoas saem da igreja por quê? Porque elas se sentem melhores do que nós. Elas não querem se relacionar com pessoas. Elas falam isso. Na igreja todo mundo é falso. Na igreja está assim de pessoas fingidas. A igreja, todo mundo usa uma máscara, não é? A igreja, as pessoas não são confiáveis, então eu não quero me relacionar com elas. Sabe o que é isso? É alguém que está se colocando acima de nós, alguém que se sente melhor do que nós. Só que essa pessoa esquece que ela também tem defeitos, e que os defeitos dela também são defeitos graves. São defeitos que verdadeiramente precisam ser tratados. Eu estava conversando isso hoje com a minha esposa de manhã. Uma brasa, quando sai do braseiro, ela apaga. E nós temos visto pessoas que abandonaram a fé e elas estão completamente perdidas. Por quê? Porque elas simplesmente não levaram em consideração o fato de que elas também são imperfeitas. De que elas também possuem defeitos. Então Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Cristo: o amor seja não fingido. Meu querido irmão, me ame por favor. Agora, tenha paciência comigo, eu não sou perfeito. E eu prometo que eu vou amar você também. E vou ter paciência, porque eu sei que você também não é perfeito. A igreja é a junção dos imperfeitos, glória a Deus por isso. A igreja é a junção dos imperfeitos, porque é aqui que nós vamos ser aperfeiçoados. Entende? Então Paulo está dizendo para a igreja: o amor seja não fingido. Lá fora o amor é fingido. Paulo está dizendo: entre a sociedade romana não há confiança. Eles não são confiáveis. Eles dizem que amam, mas não amam. Eles traem uns aos outros. Eles prejudicam uns aos outros. Mas entre vocês não. O amor seja não fingido. Como tem sido o nosso amor? Como tem sido seu amor por mim, Adolfo? Como tem sido o seu amor por mim, Jennifer? Vocês têm paciência comigo porque eu tenho defeitos. Esses defeitos dá para levar legal? Dá para conviver juntos? O amor faz isso. Não é? As pessoas têm defeitos, as pessoas têm falhas. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa questão
do sangue de Cristo que nos une, nós somos capazes de suportar as falhas, os defeitos e as dificuldades uns dos outros. Isso é igreja. É por isso que eu louvo a Deus de ver os irmãos aqui nessa manhã com dificuldade, com máscara. Não é? Eu pedi licença para vocês para não usar a minha, porque é impossível pregar de máscara, mas com máscara, não podendo abraçar, não podendo pegar na mão, não podendo ter proximidade. Eu sei que não é fácil para os irmãos acordarem mais cedo, estarem na igreja no primeiro culto, na parte da manhã. Confesso para vocês que estou muito feliz, esperava menos pessoas, mas estou feliz de ver os irmãos aqui, não é? Mas os irmãos mesmo assim vieram, muitas manifestações de pessoas, quando nós decidimos abrir a igreja, quantos irmãos manifestando seu contentamento, glória a Deus, que alegria, que saudade da igreja. Irmãos, isso é maravilhoso, porque isso mostra que nós estamos dispostos a amar. Amamos a Deus, amamos os irmãos, queremos estar juntos. Sabe, irmãos, existem coisas que o diabo não consegue arrancar do coração de um verdadeiro crente. E uma das coisas é isso, é o desejo de estar juntos. Então Paulo está dizendo, o amor seja não fingido. Mas ele vai dizer uma coisa aqui também, ele vai dizer, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Novamente, eu faço menção da sociedade romana. Os imperadores romanos, quando eles estavam nas arenas, participando dos jogos, havia um lema em Roma que era o seguinte, pão e circo. Pão e circo. Dê pão e dê circo para o povo, que o povo não te dá trabalho. Esse era o lema dos imperadores romanos. Então os imperadores romanos promoviam os jogos. O que eram os jogos? Era uma grande arena, ali dentro daquela arena havia o assassinato de muitos cristãos, muitos cristãos eram colocados dentro do circo romano para serem devorados pelas feras. Os cristãos entravam para as arenas, abriam-se as jaulas, os leões ficavam dias sem comer, e aí abria-se as jaulas e os leões entravam e devoravam os cristãos que morriam cantando louvores a Deus. Foram os mártires da fé que pisaram nesse solo. Havia também as guerras, as brigas de gladiadores, não é? A palavra gladiador vem de uma espada curta, uma espada que eles usavam, muito curta, chamada gládio. Ali tinha a guerra dos gladiadores. E quando um gladiador feria o outro mortalmente, ele caía no chão, o imperador romano, ele tinha um gesto. Ou ele fazia assim, o povo começava a gritar, se o povo começasse a pedir a vida daquele gladiador, que lutou muito bem, mas por um golpe infeliz, por uma dificuldade, ele caiu e estava entre a vida e a morte. Se o povo tivesse compaixão daquele gladiador e pedisse ao imperador para ter compaixão, na maioria das vezes o imperador atendia o povo. Aí o imperador fazia assim. Quando o imperador fazia assim, aquele gladiador que derrubou o outro, deixava o oponente viver. Mas quando havia uma vontade de ver mais sangue derramado e aquele gladiador morto, o imperador fazia assim. E aí, o outro gladiador dava o golpe fatal e matava o seu oponente. Aí aquele gladiador que venceu a batalha era ovacionado. Ele era ovacionado. Era tido como um herói até o próximo combate, que podia ser a vez dele. Aquele gladiador que venceu a batalha anterior poderia morrer na próxima. E eles faziam isso sem a menor compaixão. Eles faziam isso sem a menor crise de consciência. Era muito sangue derramado. A maldade exalava em Roma. As pessoas eram muito más, muito perversas, muito imorais. Você ia nas feiras livres de Roma para comprar alimentos, mas lá não se vendia somente alimentos. Sabe o que se vendia nas feiras livres de Roma? Escravos. Homens, mulheres e crianças eram vendidas como mercadorias. Seres humanos inferiorizados, e os romanos não tinham a menor dificuldade com isso. Compravam os escravos,
E qualquer que fosse a desobediência ou a dificuldade daquele escravo, ele era punido, sem a menor compaixão. E ninguém se levantaria contra aquele proprietário de escravos. Por quê? Porque o escravo era uma propriedade dele, e ele fazia o que quisesse com aquele escravo. Ele iria fazer o que bem entendesse. Ele poderia castigá-lo, ele poderia puni-lo, ele poderia matá-lo. Era dinheiro dele. Isso era algo extremamente comum nas feiras livres de Roma. Muitos compravam escravos para outras finalidades. O próprio Nero casou-se com um escravo dele. Aí você vê o nível de moralidade e, tem mais, você vê a ausência de compaixão. Era uma sociedade má, pessoas más, pessoas perversas. Aí Paulo diz assim, aborrecei o mal. Tem sentido, não tem? Não é simplesmente você olhar para uma injustiça sendo cometida e pensar assim, que pena, não é? Ele não podia fazer isso com o escravo dele, ele não podia, não é simplesmente uma consciência de algo que era errado. Paulo está dizendo, aborrecei, é um ódio mesmo, é ter ódio do erro, é ter ódio do mal, e isso vale. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, nós não podemos olhar para as coisas erradas e simplesmente nos acomodar a elas. Precisa haver dentro do nosso coração uma indignação com o erro, uma indignação com o mal. Você olhar para aquilo que é errado, seja em qualquer esfera, irmãos. Aqui eu não quero de maneira nenhuma ser partidário, mas em qualquer esfera, erro é erro. E eu não posso de maneira nenhuma, eu não posso simplesmente olhar para aquilo que é errado e simplesmente entender que, como o rei Ezequias fez, não sei se você lembra, quando o rei Ezequias deixou os emissários de Babilônia irem a Jerusalém e fazerem uma investigação em Jerusalém, Ezequias mostrou tudo para eles. E aí o profeta Isaías disse assim para Ezequias, o que foi que você mostrou para os emissários de Babilônia? Nós mostramos isso, mostrei a casa do palácio real, mostrei tudo. E Isaías disse assim, pois eu quero que você saiba que eles vão vir contra Jerusalém e eles vão destruir tudo isso que você mostrou para eles. Ezequias disse assim, isso não vai ser na minha época mesmo, não vai ser no meu tempo mesmo, então está tudo bem. Não é? O coração do cristão precisa verdadeiramente, irmãos, se indignar com o mal, se indignar com aquilo que verdadeiramente não é de acordo com a vontade de Deus. Paulo está dizendo, não olhe para o mal e simplesmente considere aquilo como algo mal. Olhe para o mal e odeie aquilo. Tem que haver um ódio no nosso coração por aquilo que não agrada a Deus. Tem que haver um ódio no nosso coração por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é, irmãos, aborrecer o mal. Tem havido isso no nosso coração? Tem havido ódio contra o pecado? Então eu pergunto para vocês, tem havido isso no nosso coração? Quando você olha algo errado, você é daqueles que simplesmente deixa para lá, não é comigo, coitado, ou você se indigna, fica indignado, você fica realmente exasperado, você olha para aquela coisa ruim que está acontecendo e aquilo te incomoda. Queridos, o Espírito de Deus precisa trazer isso para o nosso coração. Então eu queria deixar com vocês aqui essa primeira parte da parte final do versículo 9. E aí Paulo diz assim, apegai-vos ao bem. O que isso significa? Aborreça o mal, odeie o mal e apegue-se ao bem. Apegai-vos ao bem. Significa, irmãos, que aquilo que é certo, aquilo que é correto,
aquilo que é, de certa forma, o que Deus espera de nós, não pode ser uma decisão que você toma esporadicamente, não. É algo que te acompanha para onde quer que você vá. Apegar-se ao bem é agarrar-se ao bem e isso se tornar uma prática constante na sua vida. Algo que não acontecia na sociedade romana, mais uma vez eu repito. A sociedade romana era uma sociedade má, ímpia, perversa. As atitudes, as práticas eram más. Então Paulo está dizendo, a comunidade de Cristo tem que ser diferente. A sociedade de Cristo, a comunidade de Cristo precisa apegar-se ao bem. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. Sempre há uma decisão a ser tomada. Aquele que é cristão, ele não pensa duas vezes. Ele sempre vai optar pelo que é certo. Ele sempre vai optar por aquilo que vai dar certo. Por aquilo que Deus espera que ele faça. Que vai dar certo no que diz respeito a crescer diante de Deus. O cristão, ele está dominado por um senso de justiça. Um senso de dever. Um senso de realmente fazer aquilo que agrada a Deus, coisa que você não encontra no mundo, porque para o mundo é muito normal viver da maneira como eles querem viver, mas para o cristão não. Existe uma coisa em nós que o Espírito Santo usa para nos disciplinar, para nos moldar, que é a nossa consciência. A consciência acusa, irmãos, a consciência acusa. Quando você faz algo que não agrada a Deus, a consciência sempre vai acusar de alguma maneira. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar alguns exemplos práticos para você, não é? Você está na rua, de repente precisando de uma vaga para parar o seu carro, apertado, atrasado, com compromisso, aí você encontra uma vaga entre alguns veículos, não é? Só que quando você vai chegando perto, você percebe, você para seu carro, fecha seu carro, mas aí você percebe que é uma vaga para deficiente. Que bobagem, pastor! Bobagem, pois eu tenho certeza que se você for alguém que está apegado ao bem, você não vai ter paz para deixar seu carro ali. Não vai. Alguma coisa vai falar o seu coração e você sabe que é o Espírito de Deus. Está errado. Mas que detalhe mais bobo, mas está errado. Você não consegue, você volta lá, destrava seu carro, sai com o seu carro e vai rodar e vai parar o carro longe. Mas você não consegue ter paz por ter parado o carro em cima de uma vaga para deficiente. Para ir fora, para as pessoas aí fora, isso é a coisa mais normal do mundo, sim ou não? Quantos carros você vê na rua? Em vaga de deficiente, fechando estacionamento, carros em lugares onde você sabe que ali é proibido parar, mas as pessoas não estão nem aí. Meus irmãos, não importa. Se você é alguém apegado ao bem, se o bem está com você, onde quer que você esteja, você não consegue ter paz no seu coração. Você está com o seu carro parado entre dois veículos. Aí você tem que sair. Fez um cálculo errado, na hora que você foi sair, o para-choque do seu carro raspou no para-choque do carro da frente e deu aquele arranhão. O que você faz? Você vai embora como se nada tivesse acontecido, ou você deixa lá um cartãozinho, ou um papelzinho escrito no seu telefone, para o proprietário ligar para você e você pagar o prejuízo? Se você for alguém apegado ao bem, eu tenho certeza que você fará isso. Agora, se você for alguém que não está apegado ao bem, você vai embora, porque o dono não estava lá, ninguém viu, mas tem alguém que viu. Tem alguém que viu. Você está na padaria comprando pão, é ou não é? Comprando seu pãozinho, abençoado de cada dia. Aí você vai na padaria, compra o pão, compra o leite, compra um bolo, compra o que você quiser para o seu café, e aí você paga a atendente e ela vai te dar um troco a mais. Aí você sai da padaria, vai olhar, tem troco a mais ali. O que você faz? Bobagem, né? São alguns centavos apenas. Ou você volta e fala para a moça, escute, você me deu aqui 75 centavos a mais no troco. Escute, você me deu R$1 a mais no troco. Se você for alguém apegado ao bem, querido,
É isso que você vai fazer. Porque você não consegue, não tem jeito. O cristão não consegue, ele não tem paz. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena. Não tem jeito. Você não consegue ter paz no coração. Você está andando na rua, de repente você vê uma carteira caída no chão. Aconteceu isso comigo há um tempo atrás. Eu perdi meus documentos, perdi todos os meus documentos. E eu fiquei, por deveras preocupado, porque a gente não sabe se as pessoas vão pegar lá o seu documento, vai fazer alguma falcatrua com o seu nome. Eu já vi histórias desse tipo, mas perdi minha carteira. Eu estava indo resolver um problema no meu carro e no meio do caminho perdi minha carteira. E tinha R$70 dentro da minha carteira. R$70, uma nota de 50 e 2 notas de 10. E aí, eu simplesmente peguei minha carteira eu olhei que a minha carteira não estava comigo e fiz alguns procedimentos. Lavrei um BO, fui ali na rádio, pedi para poder anunciar aquela coisa toda. Anunciei para vocês e agora a vida que segue, vamos cancelar os cartões. Minha esposa me ajudou, nós cancelamos os cartões. E vida que segue. Tem que tirar a segunda via de carteira de motorista, já pensando na burocracia que eu teria para conseguir resolver aquilo. De repente, o meu telefone toca. É uma pessoa dizendo, olha, encontramos sua carteira. Seu nome é esse? É. Ótimo, me deu o endereço, fui buscar a carteira. Mas não tinha dinheiro dentro da carteira. Me devolveram os documentos. Não tinha dinheiro. E a pessoa que entrou em contato comigo ainda falou assim, vai rolar uma gorjeta aí, né? Tudo bem, claro. Eu ainda fui lá, peguei mais R$50. E fui pegar minha carteira. E a pessoa saiu lá fora com a carteira, foi o que eu encontrei. Só que tinha R$70 dentro da carteira. Eu estou falando que foi a pessoa? Claro que não. Mas alguém pegou. Você teria coragem? Eu tenho certeza que não. Devolveria integralmente, não devolveria? Por quê? Apegados ao bem. São coisas que fazem parte da nossa rotina. O cristão tem uma rotina. O cristão tem algo bem definido dentro dele. Isso está intrínseco. Está dentro dele, está grudado. Apegado ao bem. Por isso eu quero que nós entendamos a ótica de Paulo, quando Paulo está dizendo aqui, o amor seja não fingido, não vivam, não amem como a sociedade romana ama. Aquele amor falso, aquele amor que hoje está abraçando, está pegando na mão, está beijando e amanhã está segurando um punhal. Paulo está dizendo, não, o amor seja não fingido entre vocês, se vocês amam, vocês amam. É claro que nosso amor não é perfeito, mas nós precisamos aprender a nos amar. E Paulo vai dizer, aborreçam o mal, não se coadunem com o mal. O que é mal, querido. O que é erro. Se você está realmente aborrecendo-se com o mal, se o mal faz mal para você, se o mal é algo que te prejudica, você não consegue se relacionar com aquele mal. Quando você se relaciona com alguém que está praticando algo errado, aquilo te instiga a dizer, está errado isso que você está fazendo. Essa atitude sua não é uma atitude que se espera de você. Olha, você está agindo errado porque o mal incomoda, o mal ele precisa trazer algum descontentamento para a gente. Sabe qual que é o grande problema da sociedade hoje? Vou te falar mais. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Nós estamos muito acomodados com o mal. É tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, que nós vamos ficando cauterizados, e parece que isso vai nos anestesiando, e nós vamos nos acostumando com aquilo que é errado. Não, queridos. Errado é errado. E Paulo diz, apegai-vos ao bem. O que é apegar? É abraçar, é se deixar dominar pelo mal em toda e qualquer situação do dia a dia. Isso precisa ser a nossa rotina diária. Nós precisamos verdadeiramente estarmos apegados ao bem. Seja em qualquer situação, uma esposa que está apegada ao bem, ela será uma excelente esposa dentro de casa.
uma excelente mãe dentro de casa. Um marido que está apegado ao bem, ele será um excelente marido, ele será um excelente pai. Um funcionário que está apegado ao bem, ele será um excelente funcionário. O patrão não terá do que reclamar. Um filho que está apegado ao bem é um excelente filho. Tudo na nossa vida sofre, se eu posso dizer assim, a incidência daquilo que domina meu coração. Se o meu coração é um coração que não aborrece o mal e que não está apegado ao bem, eu viverei de acordo com o que está dentro do meu coração. Mas se você é alguém que aborrece o mal e se apega ao bem, eu conheço uma pessoa que é assim, é uma pessoa muito ética, uma pessoa muito correta, uma pessoa que gosta das coisas muito certas, e quando alguma coisa sai fora do eixo, ela imediatamente fala, porque ela não consegue ver algo errado e simplesmente ficar calado. É algo que está dentro dela, está errado, isso não está certo. Por mais que aquilo traga algum tipo de descontentamento, ela não consegue ficar calada, porque o mal faz mal para ela. E como ela está apegada ao bem, o bem sempre predomina. É isso que precisa acontecer conosco. O bem precisa predominar na nossa vida. Se isso estiver com você, seja você quem for, atue você onde você atua, seja qual for a sua área de trabalho, meu querido irmão, tudo de alguma maneira será afetado de forma positiva ou de forma negativa. Tudo será afetado por aquilo que domina seu coração, por aquilo que está apegado em você. Se você está realmente vivenciando o que Paulo disse aqui, aborrecei o mal, apegai ao bem, queridos, não há como o mundo não perceber isso. Não há como o mundo não observar isso. Então eu quero deixar com vocês duas lições, eu aprendi duas lições aqui. A primeira, avaliemos se nosso amor é sincero. Será que há em meu coração sentimentos reais? Queridos, sinceridade é a palavra de ordem na vida do cristão. Eu não sei se eu já contei para vocês a historinha de que na época romana, na época de Paulo, na época antiga, os escultores, eles construíam, sabe, Adolfo, estátuas belíssimas de homens, mulheres, e as pessoas mais ricas gostavam de pagar por essas estátuas e colocarem essas estátuas nos jardins de suas casas. Então haviam escultores muito hábeis, escultores muito profissionais que faziam trabalhos belíssimos, mas havia alguns escultores que não eram tão profissionais assim, que não eram tão hábeis assim, e eles faziam as estátuas, e quando eles estavam lá construindo a estátua, dava-se uma rachadura na estátua. O que eles faziam? Eles pegavam um pouco de cera e passavam a cera na rachadura, limpavam, e ninguém percebia que aquela estátua era uma estátua rachada. Entende? Só que com o tempo, aquelas estátuas eram compradas e colocadas nos jardins. Com o tempo, o sol, a chuva, o vento, ia derretendo aquela cera e a rachadura ia aparecendo. Aí o proprietário, o dono da estátua, dizia assim: fui enganado, não é? Fui enganado, paguei por algo que eu achava que era algo extremamente que mantinha a sua integridade na construção, alguém que era alguém correto, mas eu percebi que não era tão correto assim, me enganou. E aí, eles começaram a perceber o seguinte: nós vamos ter que ter uma forma de negociar com esses artesãos, com esses escultores. Aí eles chegavam perto dos escultores e perguntavam quanto que era uma determinada estátua, já sabiam o valor, contratavam o serviço, mas eles falavam assim para os escultores: mas eu quero uma estátua sine cera. O que é isso? Uma estátua sem cera. Daí vem a palavra sinceridade. Sem cera. O nosso amor é sem cera? Ou tem rachadura nele? Quando você diz que ama, tem cera aí? Ou está íntegro?
não tem rachadura. Entendeu o sentido? Sine cera, sem cera. É isso que o cristão precisa ter. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu faço. Mas, por favor, me ame apesar do que eu faço. A outra lição que eu aprendo, a última. O que tem dominado nossa vida? O bem, o mal ou ambos? O que tem dominado nossa vida? O que tem dominado nosso coração? O bem, o mal ou ambos? Ou você é daquele nem lá nem cá? É daquele que está com o pé na igreja, é daquele que vem na igreja, é daquele que gosta de estar na igreja, mas também é daquele que tem uma prática fora da vontade de Deus, aquele que quer viver em dois mundos, aquele que quer viver em duas realidades, aquele que quer servir a Deus e a si mesmo, aquele que quer ter um tipo, uma prática de vida, não é? Que satisfaça a Deus, mas também satisfaça a si mesmo. Isso é impossível. Ou você se entrega para Deus e diz, Senhor, toma, todo estragado, todo cheio de defeito, mas corrige, sou teu. Ou você então, meu filho, vai viver sua vida, mas as duas coisas é impossível. Então o que é que tem dominado nossa vida? O bem. Você tem se esforçado, você tem se apegado ao bem, o bem tem direcionado você, o bem ele tem verdadeiramente administrado as suas decisões. Ou o mal, ou ambos. Eu digo para você, se ambos, o bem e o mal, têm estado diante de você, você não é nem a sombra do que você deveria ser para Deus. Vamos pensar nisso? Quero orar com vocês. Obrigado, Senhor, por essa primeira celebração, nós te agradecemos. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar diante do Senhor em culto. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade de termos meditado na sua palavra e termos verdadeiramente aprendido com ela. Senhor, retire nossa cera. Senhor, feche as nossas rachaduras com o sangue do teu Filho, para que sejamos íntegros, para que sejamos verdadeiros, para que sejamos sinceros, e retira o mal do nosso coração, Senhor. Permita que odiemos o mal, permita que retiremos todo o mal do nosso coração, e que possamos nos apegar ao bem, que possamos verdadeiramente nos apegar àquilo que te agrada. Não permita que tenhamos paz, que tenhamos uma consciência tranquila, se verdadeiramente estamos agindo fora dos teus padrões. Permita, meu Deus, que verdadeiramente o nosso amor seja não fingido. Permita que haja dentro de nós um aborrecimento com o mal e principalmente um apego ao bem. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.